Olá pessoal, professor Luiz Sérgio, em mais uma aula de automação. E na aula de hoje, a aula número 4, nós iremos falar sobre o conceito de entradas e saídas. Todos os conceitos que nós discutimos até o momento, eles são muito importantes, né, porque são definições, são termos que são bastante utilizados em automação. A relembrar da aula passada, a qual nós falamos sobre o conceito de malha aberta e malha fechada, então são termos aí que são bem utilizados na área. Então, estas primeiras aulas, elas são uma espécie de aulas introdutórias, né, que apresentam algumas definições e termos utilizados na área de automação. E hoje não é diferente, é uma outra aula que apresenta aí um outro termo, né, um termo muito importante porque ele é um pouco mais prático, né? Definição de entrada e de saída, que são termos que são utilizados nos nos controladores, né? Na aula passada nós vimos aí exemplos de controladores, um exemplo mesmo foi o controlador de temperatura, e no, no, no fundo do equipamento, né, na parte traseira do equipamento, nós temos algumas conexões, e aquelas conexões, né, são chamadas de entradas e de saídas. Então, uma definição para entrada e saída é esta, e outra definição, né, mais conceitual, é o que nós iremos ver mais à frente, que é uma entrada e que é uma saída. Então, é uma aula muito importante que vai permitir o entendimento de outros conceitos que nós iremos abordar mais à frente, em aulas mais à frente, como por exemplo quando falarmos sobre CLP. Vamos ver em CLP que existem alguns termos chamados de entrada e saída e você precisa compreender o que são essas entradas e o que são essas saídas. O que é uma entrada discreta, uma entrada analógica, por exemplo, né? Então, é importantíssima essa aula de hoje. Porém, antes de mais nada, vamos fazer uma revisão sobre o que nós comentamos da aula passada e responder a questão da aula passada, né? Então, na aula passada nós falamos sobre a definição de malha, o que são malhas, né? Vimos que nós temos aí dois tipos de malhas, a malha aberta e a malha fechada. Vimos que na malha aberta o sinal de saída não exerce qualquer ação no controle daquele sistema. Já na malha fechada, né, o sinal de saída vai exercer influência, né? Vai exercer, vai enviar um sinal para que haja o controle do sistema. E respondendo à questão que ficou da aula passada, vamos observar o que diz a questão. A questão diz assim, a partir do processo abaixo, defina o tipo de malha e desenhe o seu correspondente diagrama de blocos. Então, nós temos aí um processo, né, um sistema que visa o controle do nível de água em um tanque. E para isso, né, nós temos, além do tanque, alguns componentes que fazem parte do sistema. Então, nós temos o tanque propriamente dito. Temos aqui uma válvula que controla a saída de água. Nós temos um sensor de nível, né, que faz o monitoramento da altura da água, né, do nível. Nós temos um equipamento que controla o nível e nós temos um equipamento que permite o controle da água de entrada e da água de entrada deste sistema. Então, observando os componentes que fazem parte desse sistema, respondendo à primeira pergunta, defina o tipo de malha. A qual tipo de malha está relacionado este sistema? Este é um sistema em malha aberta ou um sistema em malha fechada? Então, você tem que lembrar de quais componentes, né, os principais componentes que estão presentes aí em cada um dos sistemas. Mais fácil lembrar de malha fechada ou, para alguns, talvez de malha aberta, né, que não tem praticamente quase que componentes nenhum. Mas lembrando aí do sistema de malha fechada, o controle de malha fechada. No controle de malha fechada nós temos controlador, né? Temos um controlador. Nós temos sensores no controle de malha fechada. Além disso, nós temos também atuadores no controlador de malha fechada, no controle de malha fechada. Então, tudo isso aqui, ó, todos esses componentes,
tudo que está sendo apresentado aqui dá uma ideia de ser um controle em malha fechada, que é o que realmente é. A malha aqui é uma malha fechada, né? Aqui é um controle em malha fechada. Então, respondendo a primeira parte da pergunta, nós temos um controle em malha fechada. E vamos responder agora a segunda parte. A segunda parte pede para que você desenhe o diagrama de blocos deste sistema. Então, como é que você vai desenhar o diagrama de blocos? Vamos lá, vamos tentar compreender aqui, entender como é que faz este diagrama. Bem, vamos iniciar aqui com o controlador. Então, eu poderia começar o meu desenho do diagrama de blocos pegando este bloco que está aqui, né, que está representando um controlador físico mesmo, um equipamento de nome controlador, e passar para aqui, ó, controlador. Como nós temos um sistema de controle de nível, então o controlador que vai controlar o nível é um controlador de nível. Então eu posso colocar aqui nesse diagrama, neste retângulo, né, neste bloco, somente a palavra controlador. Se você quiser ser mais específico, eu vou deixar como foi posto aqui, ó, controlador de nível. O controlador de nível, né, ele recebe sinais dos sensores, né, recebe o sinal do sensor e envia sinal para uma válvula, né? Esta válvula aqui, ela é considerada um atuador, né? Uma definição que nós vimos na aula passada. O atuador é aquele equipamento que atua no sistema, que atua no ambiente. Então, eu posso fazer uma setinha aqui e criar um bloco com o nome atuador, né? Mas, como o atuador está sendo indicado aqui, qual tipo de atuador, nós temos um atuador do tipo válvula, né? Nós temos uma válvula pneumática, né? Faz o controle da vazão. Então, se eu quiser, eu posso colocar atuador, né, dentro do bloco, atuador, válvula pneumática, válvula de controle. Você vai identificar, você pode ser específico. Lembre que essa válvula, né, ela permite a passagem de água para atuar aqui no sistema, né? A água que chega aqui no tanque, ela forma um sistema, né? Um sistema com um tanque, com uma válvula, com um nível, uma válvula de saída. Nós temos um sistema, né? Tudo que está sendo mostrado aqui é um sistema. Então, poderia ser mais genérico neste diagrama, neste bloco, indicando que o controlador de nível atua no sistema, atua na planta, atua no processo, né? Se eu não quisesse ser tão específico, dizer que o controlador de nível atua na válvula, poderia representar desta forma, né? Poderia representar que ele atua no processo, na planta em si. Mas aqui eu quis ser bem específico, né? Já que o desenho mostra o nome do equipamento, é uma válvula de controle de vazão, né? Eu posso representar só válvula de controle de vazão. Então, o controlador de nível, né, atua na válvula de controle de vazão, ou então eu poderia ser um pouco mais genérico e dizer que o controlador de nível está atuando, né, está controlando o atuador. Eu posso representar dessas duas maneiras. O controlador de nível, o controlador de nível manda um sinal para a válvula e essa válvula acaba ajustando aqui o nível de ar, ajustando a água que indiretamente, né, influencia no nível de água, que é o que nós estamos interessados em controlar, o nível da água. Então, eu poderia levar em consideração, como sendo o sinal de saída, o nível da água, beleza? Então, o sinal de saída é o nível da água no tanque, que vai ser lido esse nível pelo sensor. Quem é esse sensor? Que sensor? Ele está indicando aqui um sensor de nível. Então, poderia ser um sensor de nível do tipo radar, poderia ser um sensor de nível do tipo capacitivo, né? Todos aqueles sensores que vocês estudam ou estudaram a instrumentação, poderia ser qualquer um deles. Aqui é uma representação geral, é um sensor de nível. Então, o sensor de nível faz a leitura do nível e manda este sinal para o controlador.
Olha aí, eu lembro que além do sinal do sensor no controlador, nós temos também o sinal de set point, né? O sinal que nós ajustamos no equipamento, que nós chamamos, né, o sinal de set point, ou sinal de referência, ou sinal de entrada. Então, vou representar também esse sinal, né? Sinal de entrada, set point, posso representar aqui por SP, sinal de referência, que no final das contas, né, é o valor ajustado no controlador. Então, vamos imaginar que nós temos um controlador aí bem moderno, que eu posso ajustar com precisão o nível, né, em centímetros, por exemplo. Né? Eu quero que ele fique a 1,5 m de altura do tanque. Então, eu poderia ajustar este valor no controlador. Ou ser um controlador mais simples. Eu quero que ele fique a meio tanque, ou então a 1/4 de tanque, ou a 3/4. Então, eu posso ajustar, né, dependendo do controlador, a altura deste nível da água no tanque. E lembre que esses valores serão somados ou subtraídos, né? Vai ser subtraído um do outro, e o que segue para o controlador é o erro, que nós chamamos de erro, né? Beleza? Então o erro está sendo representado aqui. Normalmente nos diagramas de bloco, nós não precisamos representar aqui a palavra erro, né? Aí nós já temos que ter uma ideia que esta setinha aqui indica a diferença que segue para o controlador entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí a questão. É uma questão conceitual para que você entenda o que é uma malha, né? Você consiga identificar o tipo de malha que está acontecendo em determinado sistema, se é malha aberta, se é malha fechada, e que você consiga compreender o diagrama de blocos. Beleza? Então, respondida aí a questão da aula anterior, vamos para a nossa aula de hoje, que ela é bastante interessante. Nós vamos definir aí o que são entradas e saídas. Então, vamos a algumas definições iniciais, né? Primeiro, a definição de entrada e de saída. Então, entrada, vamos considerar entradas, dispositivos que medem e que enviam sinais para o controlador. E saídas, aqueles dispositivos que recebem sinais do controlador. Então, nós vimos aqui, ó, vamos aproveitar aqui a questão anterior, que nós temos um equipamento controlador, beleza? Nós temos sensores e temos atuadores no sistema em malha fechada. Observe aqui que o sensor ele fica medindo o nível, né, e enviando esse sinal para o controlador. Então, este equipamento que mede a variável e envia um sinal para o controlador, em automação, ele é chamado de entrada, ou dispositivos de entrada. Então, sensores, de um modo geral, são dispositivos de entrada. E observe que o controlador, né, após a sua análise, vai enviar um sinal para a saída, para o atuador. Então, este dispositivo aqui, ele é classificado como sendo um dispositivo de saída. Então, o que é um dispositivo de saída? Uma saída ou dispositivos de saída são aqueles dispositivos que recebem sinais do controlador. Então, essas que são as definições de entradas e de saídas. Essas entradas e saídas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser analógicas e podem ser discretas. Então, muita atenção aqui nessas definições. Então, antes de nós vermos quais são os tipos de entradas e de saídas, vamos primeiro definir o que é um sinal analógico e um sinal discreto. Então, antes de apresentarmos aqui as entradas, né, vamos à definição de analógico. Então, um sinal analógico é aquele sinal que varia linearmente com o tempo. Então, um exemplo, né? Eu já apresentei aqui com o gráfico, né, da entrada analógica, mas vamos observar este gráfico aqui, ó. Vamos observar este gráfico.
Bem, ó, a definição de sinal analógico é que o sinal analógico ele varia linearmente com o tempo. Linearmente com o tempo como? Vamos imaginar aqui o brilho de uma lâmpada, né? O brilho de uma lâmpada eu posso, utilizando o interruptor, ligar essa lâmpada, ela vai ligar com seu brilho máximo, ou desligar, vai ficar com o brilho mínimo, né? Brilho zerado, sem brilho. Então, na lâmpada nós temos essas duas possibilidades, ou brilho máximo ou brilho mínimo. Mas, se nós quisermos, né, se nós utilizarmos alguns equipamentos específicos para este fim, nós podemos controlar o brilho. Né? Se nós utilizarmos aí um dimmer, né, nós podemos controlar o brilho desta lâmpada. Né? Então, ligou com o brilho máximo, mas eu quero mais ou menos, eu quero assim meio termo, um pouquinho mais escuro. Então eu posso ajustar este brilho para que ele fique mais suave. Então observe que o brilho ele não tem somente o máximo e o mínimo, eu tenho valores intermediários de brilho. E esses valores eles variam linearmente com o tempo. Linearmente por quê? Porque eles não saltam do brilho máximo para o brilho mínimo, ou do brilho máximo para o meio brilho. Né? Existe um brilho intermediário. Né? Para que possamos entender, vamos dar um outro exemplo, a velocidade do motor. Então, a depender do tipo de motor, nós podemos controlar a velocidade com facilidade. Vamos imaginar aquele motorzinho lá de corrente contínua, né? Que tem brinquedo, que a gente já usou muito quando era criança, nas nossas experiências, que aquele motorzinho, né, quando conectado ali à pilha, ele gira na velocidade máxima, né, se a pilha estiver totalmente carregada. À medida que a pilha vai descarregando, a velocidade do motor vai diminuindo, né, e ela vai diminuindo proporcionalmente a tensão que chega lá nele, né, de acordo com a tensão que a pilha está fornecendo e a corrente. Então, entre a velocidade máxima e a velocidade mínima, que é totalmente parado, existem velocidades intermediárias. E eu posso controlar essa velocidade, né, aumentando suavemente essa velocidade ou diminuindo suavemente essa velocidade. Então, este tipo de sinal é o que nós chamamos de sinal analógico. Por quê? Porque eles variam linearmente ou suavemente com o tempo. E se nós pudéssemos observar o comportamento deste sinal com um gráfico, né, ele comportaria-se da seguinte maneira, né? Poderia sair aqui do zero, vamos começar aqui do zero do gráfico, né? Imagine que aqui seja um gráfico e representa, por exemplo, a velocidade deste motor. Então, a velocidade eu poderia, né, com um equipamento específico, né, aumentar a velocidade suavemente até chegar na velocidade máxima. Então, observe que há variação aqui linear com o tempo. Então, como há esse tipo de variação que linear com o tempo, nós chamamos de sinal analógico. E o sinal discreto? Vamos imaginar a mesma lâmpada, né? Ou então o mesmo motor. Vamos imaginar a lâmpada. Então, a lâmpada com interruptor, ela pode estar ou desligada com brilho mínimo ou ligada com brilho máximo. Então, se nós pudéssemos observar o comportamento do brilho da lâmpada utilizando o interruptor, ora ela estaria desligada com brilho mínimo, ora estaria com brilho máximo. Né? Tá ligada lá. Vai desligar, brilho mínimo. Liga, brilho máximo. Então, observe que o sinal discreto, ou desculpa, aqui o sinal da lâmpada aqui só tem duas possibilidades. O estado da lâmpada só tem duas possibilidades. Ou está apagada, zero, ou está ligada, né? Vamos representar aqui com sinais binários lá de eletrônica digital. 1, 0 e 1. Né? Tem estados fixos. Então, como existem estados fixos, nós chamamos esse sinal de sinal discreto. E aí, ficam definidos aí os tipos de sinais. Sinais analógicos, aqueles que variam linearmente com o tempo, e sinais discretos, aqueles que têm
valores pré-determinados, valores fixos, né, no caso do interruptor com a lâmpada, né, ou está totalmente apagado ou está totalmente aceso, né, um brilho total. No caso do motor, vamos imaginar um sistema, né, em que nós possamos variar a velocidade do motor, mas essa variação acontece de uma maneira brusca, né? Vamos imaginar um ventilador de 3 posições, ou ele está desligado, ou ele está na velocidade baixa, ou na velocidade intermediária, média, ou na velocidade alta. Então nós temos essas 3 velocidades. Então vamos, entre aspas, considerar essa situação como sendo um sinal discreto, aquele sinal que já são predeterminados, aqueles valores predeterminados do sinal. Então, as entradas, tanto as entradas quanto as saídas, elas podem ser destes dois tipos, né? Elas podem ser analógicas ou podem ser discretas. Então, vamos observar aqui o que são entradas analógicas e vamos observar alguns exemplos de entradas analógicas. Então, a entrada analógica, como o próprio nome já indica, né, mede em grandezas analógicas. Então, para trabalhar com esse tipo de entradas, os controladores têm conversores analógicos digitais. Então, entradas analógicas são aqueles dispositivos que enviam sinais para o controlador e esses sinais são sinais analógicos. E aí, o controlador é que vai receber esses sinais analógicos e fazer uma conversão para o sinal digital, porque o controlador ele não vai entender, não vai conseguir interpretar, por exemplo, um sensor de temperatura que vai mandar um sinal para um controlador. Normalmente, existem sensores que normalmente enviam sinais analógicos para o controlador. E aí, como apresentar no display a temperatura, né? Já que está aí no sinal analógico. Então, dentro do controlador existe um conversor de analógico para digital ou para discreto, que converte para uma linguagem que o equipamento consiga entender e assim mostrar a temperatura lá no display para que nós possamos entender também qual é a temperatura que está sendo lida. Então, a entrada analógica, mais uma vez, são aqueles dispositivos que enviam sinais analógicos para o controlador. E quais são os exemplos de dispositivos que são consideradas entradas analógicas? Então, dispositivos considerados entradas analógicas são, por exemplo, os que estão sendo mostrados aqui: potenciômetros, sensores de temperatura, mais especificamente aqui o sensor termopar, olha aí, ó, termopar, e sensores de pressão. Então nós temos aí entradas analógicas. Por que entradas analógicas? Porque eu poderia, por exemplo, mandar um sinalzinho aqui pelo potenciômetro para um controlador. Vamos imaginar que este potenciômetro indique, por exemplo, a posição de um equipamento. Claro que o potenciômetro não é o equipamento mais adequado, não é o dispositivo mais adequado para informar a posição, mas vamos supor que consiga fazer um sistema, criar um sisteminha em que, vamos supor que tem umas engrenagens aqui, alguma coisa, né? Que ao girar algum equipamento, ao se movimentar, movimenta a engrenagem aqui, uma rodana, não sei, uma polia, e acabe atuando aqui no potenciômetro. Então, o potenciômetro, à medida que ele varia a resistência, ele varia aqui a corrente que chega que está sendo enviada para o controlador. Beleza? Aí o controlador indica que está, por exemplo, a 50 centímetros de altura ou 50 centímetros de dimensão, né? Lá ele vai indicar a distância que foi percorrida, por exemplo, né, por um determinado equipamento. Então, observe que o sinal que chega ao controlador é um sinal analógico, né, que
é proporcional ao giro do eixo, né? É proporcional à resistência do equipamento, do componente aqui. Então, são exemplos de entradas analógicas, equipamentos deste tipo, componentes deste tipo. O termopar, né, relembrando aí da aula de instrumentação, o termopar é um sensor que é formado por dois fios, né, dois fios metálicos de metais diferentes que são unidos na ponta e pelo fato desses metais serem diferentes, estarem unidos aqui na ponta, irá fazer com que surja uma diferença de potencial aqui nos terminais, né? Uma diferença de potencial aqui na ponta, né, que é chamada de junção quente, na ponta do termopar, e, consequentemente, essa diferença de potencial vai ser transmitida para as pontas do termopar, que nesse caso são as pontinhas aqui, né, os terminais do termopar. Então, aqui dentro, né, os fios estão unidos, né, na ponta quente, na junção quente, e seguem esses dois fios formando os terminais do termopar. Então, à medida que a temperatura varia, né, a tensão gerada no termopar varia linearmente, ou não, né? Pode ser que não seja uma variação linear proporcional, varia com a, a, a tensão gerada nos terminais varia com a temperatura. Beleza, pessoal? Então, aí são exemplos de entradas analógicas. Ainda conceituando entradas, vamos observar agora exemplos de entradas discretas. Então, o que são entradas discretas? Entradas discretas são aquelas entradas que fornecem apenas um pulso ao controlador, ou seja, elas têm apenas um estado ligado ou desligado, nível alto ou nível baixo, remontando a álgebra booleana, que trabalha com zeros e uns. Então, a esta altura, acredito que vocês já tenham estudado sistemas digitais e viram que nos sistemas digitais, né, nós trabalhamos muito com a álgebra de Boole, a álgebra booleana, a qual trabalha normalmente com o sistema binário. Existem outros sistemas, mas trabalham normalmente com o sistema binário, em que neste sistema nós temos somente dois dígitos, né? Ou 0 ou 1, que representam estados, né? Ou ligado ou desligado, ou aberto ou fechado, nível alto, nível baixo, tem tensão, não tem tensão. E o que as entradas discretas fazem é justamente isso, né? Ela manda ou não um sinal, ela manda ou não uma tensão, por exemplo. Então, são exemplos de entradas discretas. Exemplos de entradas discretas estão sendo mostrados aqui, com exceção desses aqui que são lâmpadas, né? Não era para estar nessa figura. Aqui parece ser também uma lâmpada, não era para estar aqui, ou então um botão com a lâmpada, uma botoeira com a lâmpada, mas os demais, todos eles, são considerados entradas discretas. Então, uma botoeira, por exemplo, né? A botoeira só tem duas possibilidades, dois estados, ou está desacionado, como é esse caso aqui, ou está acionado, né? Quando eu apertar aqui a botoeira, aciona a botoeira. Então só tem dois estados, acionado e desacionado, manda sinal ou não manda sinal para o controlador. Uma chave, né? Nós temos a chave aqui, por exemplo, em duas posições. Nesta posição está desligado e nesta posição aqui está ligado. Pronto, ó. Dois estados também, ligado e desligado, manda sinal ou não manda sinal. Outro tipo de botoeira, peço desculpas, outro tipo de botoeira, né, agora com dois botões juntos, ligado e desligado, uma botoeira tipo soco, ligado e desligado. Temos aqui sensores de nível, né, que são chamados de chaves de níveis, chaves de nível, por quê? Porque aqui dentro, né, tem uma chavezinha que abre e fecha de acordo com a posição da água, né, o nível da água. Então, se o nível chegar aqui no sensor, na chave de nível, né, a boia vai subir e vai fechar um contato aqui dentro, né? E vai permitir, por exemplo, acionar ou desacionar uma bomba.
Então nós temos aqui uma entrada discreta, porque ele vai mandar um sinal para um controlador, e esse sinal é do tipo discreto, né? Ou é 0 ou é 1, ou tem tensão ou não tem. Aqui uma boia de nível, com um princípio de funcionamento bem parecido. Nós temos aqui contatores. Bem, olha, os contatores, eles são um caso à parte, porque eles podem ser considerados uma entrada e também pode ser considerado uma saída discreta, né? A saída é quando nós conectamos aqui na bobina, mas tirando esta possibilidade, né, se nós utilizarmos aqui este contato auxiliar, para indicar, por exemplo, o acionamento de um equipamento, então vamos imaginar que este contator aqui esteja conectado a um motor. Então, quando o controlador manda o sinal para o contator, ele fecha os contatos aqui e o motor é acionado. E para que o sistema reconheça que o motor foi acionado, vamos imaginar que nós conectemos o, o controlador a estes contatos aqui, o 13 e o 14, que são os contatos auxiliares. Então, quando o contator funcionar, este contato aqui fecha, né, e manda o sinal para o controlador indicando que o motor está ligado. Então, nessa situação, ele funciona como uma entrada, porque ele manda um sinal para a entrada do controlador, né? E aqui nós temos outros sensores diversos, né? Sensores de posição, né? Sensores mecânicos que são chamados de sensores de fim de curso, né? Sensores de fim de curso tipo rolete, rolete articulado. Então, nós temos tipo pino, né? Então, vamos imaginar que estes sensores eles estejam no sistema que tenha um cilindro pneumático, né? Então, quando o pistãozinho aqui chegar no fim de curso, né, no final do curso da haste, né, essa haste aciona este sensor. E aí esse sensor manda um sinal para o controlador indicando que o pistão chegou no seu final de curso, chegou na posição desejada. Então nós temos aí alguns exemplos de entradas discretas. Aqui são outros exemplos de entradas discretas, né? Sensores diversos, sensores ópticos, sensores capacitivos. Então, nós temos vários tipos de sensores que também mandam sinais discretos. Vamos agora ver alguns exemplos de saídas. E aí, relembrando o conceito de saída, né? Saídas são aqueles dispositivos que recebem sinais do controlador e, como foi dito, eles podem ser assim como as entradas do tipo analógico e do tipo discreto. Então, as saídas analógicas são aquelas saídas que recebem sinais, aqueles dispositivos que recebem sinais do controlador do tipo analógico, ou seja, que varia linearmente com o tempo. E aqui são exemplos de equipamentos que funcionam desta maneira, né, que recebem sinais analógicos. Então, lâmpada, que foi o exemplo logo do início, né, que nós podemos controlar o brilho desta lâmpada, né, conforme a nossa vontade, e ela varia linearmente, né? Então, eu posso deixar ali um meio termo, meio escuro, né, aquele ambiente, utilizando um dimmer. Então, a lâmpada é um exemplo de saída analógica, assim como o motor elétrico também. Nós temos aqui um inversor de frequência que controla a velocidade do motor. Então, este motor ele pode girar, por exemplo, com a velocidade máxima, vamos imaginar que seja 1720 RPM. E, se quisermos, nós poderemos reduzir a velocidade de 1720 para 1719, ou 1600, ou 1500, ou 1499. Então, eu posso ajustar conforme eu queira esta velocidade e, além disso, além de ajustar conforme a nossa vontade, essa velocidade ela não salta assim aos trancos, elas não pulam instantaneamente do valor mínimo para o valor máximo, né? Então, essa velocidade ela pode aumentar gradativamente com o tempo. Por mais que esse tempo seja um período muito curto,
mas ela não passa instantaneamente de uma velocidade para outra. Ela aumenta ou diminui gradativamente, né? Como se fosse uma rampa. Então, nós temos aí exemplos de saídas analógicas. Uma lâmpada é um exemplo de saída analógica e um motor elétrico também. Um motor elétrico controlado por um dispositivo que faz o controle de velocidade, corrente contínua ou corrente alternada. E aqui, um inversor de frequência que faz o controle de velocidade e um motor trifásico. E um último exemplo são resistências, né? Resistências de aquecimento, resistências utilizadas em fornos, resistências para soldagem. Então, resistência de modo geral, resistência de aquecimento de modo geral, também são consideradas saídas analógicas. Por quê? Porque eles recebem um sinal, podem vir do controlador ou de outro dispositivo controlador, e eu posso deixar a resistência na temperatura máxima ou posso deixar na temperatura meio termo, né? Metade da, da temperatura que eu queria, eu poderia ajustar desta forma. Saídas discretas, né? Para finalizar aí os conceitos de entradas e saídas, vamos conceituar por último a saída discreta. Então, a saída, mais uma vez, são dispositivos que recebem sinais do controlador e, por sua vez, saídas discretas, né, operam com este tipo de sinal, um sinal discreto. O sinal discreto é aquele que tem valores pré-determinados, valores fixos. Exemplos de saídas discretas. De um modo geral, solenoides, né? Aqui o solenoide, na verdade aqui, né? O solenoide que vai receber um sinalzinho elétrico, né? Saem 2 fios aqui, por exemplo. Então, quando ele for energizado, passar uma corrente, o solenoide vai atuar aqui numa válvula. Aqui, por exemplo, é um solenoide hidráulico. Então, ele vai atuar na válvula para deixar ou não a água passar. Um exemplo, né? Supondo que ele esteja no sistema de água, né? Na tubulação de água. Nós temos aqui solenoides para sistemas pneumáticos, válvulas pneumáticas. Então, nós temos aqui o mesmo princípio de funcionamento, onde recebendo um pulso elétrico, o solenoide movimenta o mecanismo da válvula, permitindo ou não a passagem do ar comprimido pela válvula. Então, nós temos aqui um exemplo de saída discreta. Aqui embaixo, mais uma vez, o contator, né? O contator, como eu havia mostrado, ele pode funcionar como uma entrada discreta, assim como uma saída discreta. Uma saída discreta, né, seria conectar o contator na bobina, né? Então, vamos conectar, por exemplo, aqui é a linha neutra, né? A neutra. Vamos conectar o contator aqui ao controlador. Aqui nós temos o controlador. E quando o controlador enviar um sinal aqui para o contator vai abrir ou fechar os contatos, por exemplo, para controlar o motor, para ligar e desligar o motor. Então, o contator é um exemplo, um bom exemplo aí de uma saída discreta. Aqui nós temos um relé de estado sólido, que tem um princípio de funcionamento bem parecido com o contator e tem um princípio bem parecido também com o relé mecânico, aqueles utilizados lá em eletrônica, onde nós conectaremos o relé aqui vamos imaginar que seja um controlador, né? E um controlador de temperatura. Então, este controlador de temperatura aciona uma resistência de aquecimento. Eu não posso conectar diretamente essa resistência porque tem uma potência muito grande, né? Passa uma corrente muito grande, eu não posso conectar diretamente na saída do controlador, porque senão danifica a saída do controlador. Então, o que é que nós teremos que fazer? Vamos conectar o controlador
aqui ao relé, né? Vou, por exemplo, conectar um terminal do controlador ao terminal 4 aqui do, do relé, e este outro terminal ao outro terminal aqui no controlador. Vamos imaginar que seja o positivo e que seja o negativo. Eu tenho que observar aqui o manual para ver qual dos dois é o positivo e o negativo. E aqui na saída vamos conectar a resistência de aquecimento, né? Então vamos imaginar que seja a nossa resistência de aquecimento. Vamos conectar um terminal aqui, o outro terminal vamos imaginar que esteja ligado ao neutro da rede e aqui a fase da rede. Então vamos supor que o sistema esteja desligado e esta resistência esteja no forno. E o forno é para ser aquecido até 200 graus. Então o controlador vai indicar a temperatura que está sendo medida, né, que ele vai estar ligado a um sensor. E nós vamos ajustar aqui a temperatura nos botõezinhos, vai aparecer a temperatura aqui embaixo, 200 graus. Então, como inicialmente a temperatura é a temperatura ambiente, 30 graus mais ou menos, o que é que o sistema vai fazer? O controlador vai mandar um sinal elétrico aqui para o relé de estado sólido. O relé de estado sólido vai eletronicamente fazer uma espécie de fechamento do circuito, né? Isso eletronicamente. Lembrando que no mecânico nós alimentamos essas entradas aqui do relé, né? Ele alimenta a bobina acaba atuando numa chave mecânica, né? Internamente, que fecha o circuito e alimenta a resistência. Aqui não é mecânica, aqui é puramente eletrônico, então tem um circuitinho eletrônico aqui que, ao receber uma tensão aqui nas entradas, né? 4 e 3, na saída, né? 1 e 2, o dispositivo comporta-se como se estivesse fechando esses dois terminais, né? E deixando passar a corrente lá para a resistência e aí sim começar a aquecer o forno. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos de entrada e de saída, né? Um conceito bem importante aqui em automação, porque nós precisaremos desses detalhes quando estudarmos CLPs, e para que nós possamos aí praticar um pouco, relembrar um pouco da nossa conversa de hoje, vou deixar aqui uma atividade para vocês, apenas 2 questões. Uma delas é para conceituar o que é uma saída discreta. Olha, nós falamos sobre saída discreta agora. Então, ó, conceitue saída discreta. E a segunda questão, conceituar o que é uma entrada. O que são entradas, né, no mundo da automação? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham compreendido. Estudem bastante. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!